Voltamos então, vamos continuar o estudo aí do texto, do livro, perdão, da Adélia Lerner, né? Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário. E agora nós vamos discutir o papel do professor nessa aprendizagem, nesse percurso tão complexo que é o ensino da leitura e da escrita. O professor, um ator num papel de leitor. É muito importante que o professor assuma o papel de leitor dentro da sala. Com esta atitude, ele estará propiciando à criança a oportunidade de participar de atos de leitura. Assumir o papel de leitor consiste em ler para os alunos, sem a preocupação de interrogá-los sobre aquilo que é lido, mas de conseguir que eles vivenciem o prazer da leitura, a experiência de seguir a trama criada pelo autor exatamente para esse fim. E ao terminar, que o professor comente as suas impressões a respeito do texto lido, abrindo espaço para o debate sobre o texto, seus personagens, as suas atitudes. Lembra que a gente deu o exemplo de atividade permanente? Atividade permanente de leitura é o professor se colocar no papel de leitor. Quando o professor lê para o aluno, ele ensina para o aluno o comportamento leitor, né? Então, nesse caso, a Adélia diz que é extremamente importante que o professor se coloque nesse papel de leitor. O papel do conhecimento didático na formação do professor. Para que o processo de capacitação de professores seja fecundo, duas condições parecem necessárias, segundo a Adélia. Por um lado, que o capacitador se esforce por entender os problemas que os professores apresentam, né? Então, não adianta numa formação de professores o professor chegar lá e não ser compreendido. Então, há necessário que aquele formador, ele entenda os problemas que os professores estão apresentando. E, por um outro lado, que os professores se sintam autorizados a atuar de forma autônoma, né? Que ele consiga atuar de forma a assumir as suas decisões. Então, a Adélia traz isso como essencial na formação de professores. Ela diz ainda, eu considero super importante isso para quem trabalha com formação de professores, que é importante considerar o saber didático como qualquer outro objeto de conhecimento, e ele é construído através da interação do sujeito com o objeto. Então, o saber, gente, ele se encontra dentro da sala de aula. E não é exclusividade dos professores que trabalham com crianças. Ele está presente também nas formações, nas oficinas de capacitação, seja quais foram os nomes utilizados. Então, para se apropriar desse saber, é preciso estar na sala de aula, buscando conhecer a realidade, né? Então, quando eu falo do campo de formação de professores, e a Adélia trabalha com formação de professores até hoje, ela está dizendo que nós, no papel de formadores, também temos que estar na sala de aula, temos que conhecer essa realidade. Quanto mais os profissionais capacitadores conhecerem a prática pedagógica e os que exercitam essa prática no dia a dia, no caso os professores, né? Então, as crenças que o sustentam, os mecanismos que utilizam, quanto mais conhecerem como se dá o processo de ensino de leitura e escrita na escola, mais eles estão em condição de ajudar o professor na sua prática docente. Então, o que a Adélia está dizendo para a gente é, olha, é para a sala de aula. Se você é formador de professor, se você é coordenador pedagógico, por exemplo, você trabalha com formação de professor. Então, você tem que estar na sala de aula. Você tem que ver, compreender, observar como se dá esse processo de ensino e de aprendizagem. Você tem que conhecer essa realidade. É isso que a Adélia diz para a gente. E aí, para a gente encerrar, então, os estudos da Adélia, eu trouxe para vocês uma questão da VUNESP do ano de 2013. Vejam só, essa questão tem uma introdução. Em suas aulas, a professora Bernadette exige de seus alunos que copiem trechos de textos que constam no livro didático que utilizam em sala de aula. Segundo ela, ao copiar, os alunos aprendem a ler e escrever memorizando palavras e expressões novas. Analisando essa prática, é correto afirmar que, segundo Adélia Lerner, a professora Bernadette. Então, vamos lá.
Sem ler as questões, me respondam. A professora Bernadette está certa ou está errada? Né? Quando ela acha que o aluno aprende a ler e escrever, memorizando e copiando, ela está certa, segundo o livro da Adélia Lerner, ou ela está errada? Então, a gente já sabe que ela está equivocada. A Adélia Lerner, ela não vê a aprendizagem da leitura e da escrita, como nós estudamos, como um conteúdo para ser memorizado, mecanizado e transmitido. Né? Então, ele é um conteúdo que ele é construído, ele é ressignificado. Então, a gente já sabe que essa postura da professora Bernadette, segundo Adélia Lerner, é equivocada. Vamos analisar as questões? Então, eu vou começar olhando para essa parte. Comete um erro, então comete um erro, tá certo, a professora Bernadette está errada. Está certa, professora Bernadette está certa, não condiz com Adélia Lerner. Então, nós já vamos tirar essa questão. Deveria propor essa prática aos professores dos demais componentes, pois ela é bastante eficaz. Então, essa prática de copiar é eficaz, segundo Adélia Lerner? Não. Então, já sabemos que está errada. E aqui, a professora está errada e equivoca-se, ou seja, está errada. Então, sem ler as 3 alternativas, nós já eliminamos 2. Nós temos agora 3 para olhar aí a justificativa, né? Então, ao copiar, os alunos aprendem a ler e escrever. A professora comete um erro, pois essa prática garante apenas a aprendizagem da escrita. A cópia garante a aprendizagem da escrita? Não. Então, ela também não condiz com o contido na obra da Adélia Lerner. Está errada, pois essa prática garante apenas a aprendizagem da leitura? Também não. Então, só sobrou para a gente a alternativa E. Percebem? Você consegue responder sem nem ler a alternativa correta, mas vamos ler agora. Equivoca-se ao supor que copiar de forma mecânica os textos seja a garantia da aprendizagem da leitura e da escrita. Então, a cópia não é a garantia da aprendizagem. A alternativa correta é a alternativa E. E por último, para a gente concluir, mais uma questão da Adélia, da VUNESP de 2013. Na escola, de acordo com Adélia Lerner, a leitura é, antes de qualquer coisa, um objeto de ensino. Segundo a autora, para que a aprendizagem se transforme também num objeto de aprendizagem, para que a leitura, se transforme também num objeto de aprendizagem, é necessário que. Então, eu quero saber o que a Adélia acha sobre a leitura, como a leitura pode se transformar num objeto de aprendizagem, ou seja, como o aluno pode aprender a ler, ou seja, como se dá a aprendizagem da leitura. Por isso a professora sempre fala para vocês que tem que levar a canetinha e tem que localizar essa informação. Agora já ficou claro o que nós queremos achar na alternativa. É como se dá a aprendizagem da leitura segundo a Adélia Lerner. Vamos lá? Tenha sentido do ponto de vista do aluno, ou seja, esteja atrelada à realização de um propósito que o aluno conheça e valorize. Seja ensinada de forma fragmentada. Esteja desvinculada da versão não escolar. Sejam adaptados os textos escolhidos para leitura em sala de aula, de modo que possa atender ao nível de desenvolvimento da turma. Seja feita em voz alta, com maior frequência em sala de aula, a fim de que os alunos possam ouvir a si mesmo e aprender melhor. Acho que essa está bem simples, né, gente? Tudo que nos remete a uma leitura mecanizada tem que ser eliminado nessa questão, né? Então, a leitura e a escrita, elas têm que ser mais próximas do objeto social real que ela é fora da escola. Então, práticas sociais reais de leitura e escrita. É isso que a Adélia pensa, é isso que a Adélia defende. Então, tudo que é fora disso, mecanizado,
fragmentado, decorado, está fora. Vamos começar as eliminações, então. Olha aqui, ó. Forma fragmentada na alternativa B, desvinculada da versão não escolar, textos adaptados que possam atender ao nível de desenvolvimento da turma e leitura em voz alta com maior frequência, a fim de que os alunos possam ouvir a si mesmo. Então, quando o aluno ouve a si mesmo, ele aprende melhor? É isso? Então, isso também nos remete a uma leitura mecânica, como se a leitura fosse só a fala e o ouvido, né? Não é isso. Há necessidade de reconceitualizar o objeto de ensino, que é a leitura escrita. Então, só podemos colocar o nosso X na alternativa A. Tenha sentido, a leitura tem que ter sentido do ponto de vista do aluno, ou seja, estar atrelada à realização de um propósito que o aluno conheça e valorize, que seria o propósito comunicativo. Lembra disso? Bom, a alternativa correta, então, é a alternativa A, e assim nós encerramos o nosso estudo sobre esse livro, O Real, o Possível e o Necessário, né? Ler e escrever na escola, o real, o possível e o necessário, da autora Adélia Lerner. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.